Bom dia, presbítero Gerson. Bom dia, Ione. Ione, bom dia, Deus abençoe. Bom dia, Diácono Marcos. Deus abençoe a todos. Maria dos Anjos, Deus abençoe. Vamos abrir os nossos inários no hino 145, Refúgio Verdadeiro. Hino 145, vamos louvar a Deus com esse hino 145. Mariene, bom dia. Dona Suleika, Deus abençoe. Selma, bom dia, Deus abençoe. Magda, bom dia, Deus abençoe, Magda. E é o hino 145. Célia, bom dia. Bom dia, presbítero Josias. Bom dia, Rubens. Madalena, Deus abençoe, seja bem-vinda. É o hino 145, meus irmãos.
Diácono Leonildo. Deus abençoe. O Senhor é meu pastor, de fato. Vamos orar, meus irmãos? Vamos fechar os nossos olhos, vamos conversar com o nosso Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor fale, ó Deus, aos nossos corações. Queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no Salmo 139. Vamos abrir, meus irmãos, a palavra de Deus no Salmo 139. Vamos fazer a leitura desse Salmo. Beto, Deus abençoe, seja bem-vindo. Vou fazer a leitura do Salmo 139, do verso 1 até o verso 24. Salmo 139, do verso 1 ao verso 24. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram, a substância ainda é informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti. E como os Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem, e não abomino os que contra Ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Dona Neide, Deus abençoe. Sueli, Deus abençoe. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Todos são bem-vindos a este nosso estudo. E vamos orar nesse momento. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale conosco, ó Deus, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos traga a Tua palavra e que possamos aprender um pouco mais do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Diácono Rogério, Deus abençoe, seja bem-vindo. Meus irmãos, então hoje nós vamos falar sobre mais um atributo de Deus, falar da onisciência divina, falar que o nosso Deus ele é onisciente. Os irmãos aí então, se quiserem pegar papel, caneta para anotar os versículos, para poder aí estar acompanhando os estudos,
eu peço aos irmãos, aqueles que não têm facilidade para procurar versículo, que anote e depois, mais tarde, os irmãos poderão então estar relendo os textos que vão ser mencionados aqui. Quero dizer também que qualquer dúvida que os irmãos tenham, qualquer pergunta, os irmãos podem perguntar, ou aqui mesmo no Facebook, ou através do meu WhatsApp, os irmãos poderão fazer a pergunta e tal, e eu, né, depois eu respondo para os irmãos, tá ok? Não vou responder agora, né, mas mais tarde, quando eu for ler com calma, então eu respondo para os irmãos. Então, hoje, meus irmãos, vamos falar sobre a onisciência divina. Falar aqui que o nosso Deus, ele tem, assim, alguns atributos que são incomunicáveis. O que é incomunicáveis? São atributos que não têm semelhança com o ser humano. São atributos que só Deus tem. Existem os atributos comunicáveis, onde esses atributos existem uma certa semelhança com o ser humano. Então, são os atributos comunicáveis, ou seja, são atributos semelhantes aos que nós temos. É claro que, ainda que sejam semelhantes, em Deus, esses atributos comunicáveis são atributos, em Deus são perfeitos. No ser humano, não. No ser humano, ele é imperfeito. Então, nós temos vários atributos comunicáveis, por exemplo, amor, integridade, justiça, mas todos no ser humano são imperfeitos. Agora, nós também temos os atributos incomunicáveis, né, que só se encontra em Deus. Nós vimos um deles na semana passada, que é a soberania de Deus. Então, Deus é soberano. Hoje nós vamos ver, meus irmãos, um outro atributo, então, que é a onisciência, que é um atributo que não se encontra em nenhuma criatura, nem nos anjos, nem no diabo, nem no ser humano, só se encontra em Deus. Por isso são chamados de atributos incomunicáveis, atributos que não há semelhança com o ser humano. Então vamos ao nosso estudo, então. Antes de mais nada, meus irmãos, é preciso dizer o que significa essa palavra onisciência, tá? A palavra onisciência, ela é uma junção de duas palavras latinas, omnis e ciência, tá? A palavra omnis quer dizer todo, tudo. Então, isso que quer dizer a palavra omnis, tá? Tudo, todo. E a palavra ciência significa conhecimento. Então, onisciência quer dizer que Deus, ele tem todo o conhecimento. Deus sabe de tudo. Ninguém precisa contar nada para Deus, porque ele já sabe de todas as coisas. Ele sabe. Rose, seja bem-vinda, Deus abençoe. Então, Deus sabe todas as coisas. Pastor, essa palavra está na Bíblia? Não, essa palavra não está na Bíblia. A palavra onisciência, ela não está na Bíblia. Mas Deus, meus irmãos, ele é chamado na Bíblia por vários nomes. Ele é chamado de Elohim, que quer dizer Deus. Ele é chamado de El Shaddai, que é chamado de Todo-Poderoso. E ele é chamado de El Roi. Roi que significa o Deus que vê. O Deus que vê tudo. O Deus que sabe de tudo. Então, Deus é aquele que vê. Os seus olhos estão por toda a terra, vendo tudo aquilo que acontece. Até mesmo, meus irmãos, aquilo que é feito escondido. Até mesmo aquilo que é feito às escuras. Então, Deus, ele vê, ele sabe de todas as coisas. Então, a palavra onisciência significa isso. Significa que Deus sabe todas as coisas. Ok? Para a gente definir essa palavra onisciência, esse atributo de Deus, essa doutrina, então é o seguinte:
Quando eu digo que Deus sabe todas as coisas, ou que Deus é onisciente, o que eu estou querendo dizer? Primeiro, aquilo que eu já disse, que Deus sabe todas as coisas. Deus sabe tudo. Todas as coisas possíveis, todas as coisas reais. Deus sabe todos os eventos, ou seja, Ele sabe tudo que está acontecendo. Denise, Deus abençoe. Seja bem-vinda, Denise. Deus sabe todas as coisas, todos os eventos. Deus sabe tudo o que está acontecendo em todo o mundo. Ele conhece todas as suas criaturas. Deus, Ele me conhece. Ele conhece os irmãos, os seus filhos, maridos, esposas. Deus conhece-nos profundamente. Eu posso até dizer, meus irmãos, que Deus conhece a nós melhor do que nós mesmos. Tal é o conhecimento de Deus. Deus, Ele conhece todo o passado, o presente e o futuro. Então, Deus conhece o nosso passado, Deus conhece o nosso presente, Deus sabe o nosso futuro. Ele conhece perfeitamente todos os pormenores da vida de todos os seres. Então, ele conhece os pormenores de todas as suas criaturas, tanto no céu como na terra. Nada escapa à atenção de Deus. Então, Deus, ele é onisciente. Tudo que se refere ao conhecimento, Deus sabe. Não há nada que ele não saiba, não há nada que ele precisa ser. Vou contar para Deus. Não precisa. Deus já sabe. Deus, ele vai aprender, né? O conhecimento deles é adquirido. Não. Deus sabe, porque isso é uma coisa nata a ele. É uma coisa assim que que nasceu com Deus. Então é uma coisa nata, né? Inata a Deus. Uma coisa que nós precisamos falar também é que a onisciência de Deus, o conhecimento de Deus, não dá para medir. Não dá para medir o conhecimento de Deus. Porque o conhecimento de Deus, ele é ilimitado. Ele é infinito. Vamos ver um texto, que é o texto de Salmo 147, verso 5. Se você não tem facilidade, se você achar melhor, anota e depois os irmãos vão ler depois com mais calma. Então, Salmo 147, verso 5, diz assim: Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Então, olha só, meus irmãos, nesse salmo fala 3 coisas. Primeiro, que nosso Deus é grande. Segundo, fala que ele é muito poderoso, ou seja, ele é muito poderoso, né? A palavra de Deus diz lá, né, no atributo de Deus, que ele é o El Shaddai, ele é o Todo-Poderoso. Então, ele é muito poderoso. E outra coisa que diz aqui nesse versículo, do Salmo 147, verso 5, é que não dá para medir o entendimento, o conhecimento de Deus. Não se pode medir. Ainda que eu conseguisse levantar todos os metros, trenas e por aí vai, eu não conseguiria medir o conhecimento de Deus. Porque o conhecimento de Deus, ele é infinito, ele é ilimitado. Outro texto, meus irmãos, é aquele que está lá em Mateus capítulo 10, verso 30. Mateus capítulo 10, verso 30. Então diz assim: E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Então diz lá em Marcos capítulo 10, que Deus sabe até
quantos cabelos nós temos, né? Que nós temos na cabeça. Deus sabe. Deus sabe quantos cabelos nós temos. Parece uma coisa assim tão insignificante, né? Afinal, meus irmãos, aqueles que têm muito cabelo, você não deve saber. Eu acho que você não sabe nem mesmo quantos cabelos caem todos os dias da tua cabeça. Afinal, você tem muito. Então, mas Deus sabe, Deus conhece quantos cabelos nós temos, quantos. Então, veja que Deus sabe até aquilo que para nós é insignificante. Deus sabe todas as coisas. O conhecimento de Deus, ele não se pode medir. Falando sobre a onisciência e a criação e a criatura, vamos ver? Provérbios capítulo 15, verso 3. Provérbios capítulo 15, verso 3. João, seja bem-vindo. Hortência, Deus abençoe, seja bem-vinda. Provérbios capítulo 15, verso 3, diz assim: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Lembra que eu falei que um dos termos para Deus, um dos nomes para Deus é El Roi? Então, meus irmãos, que significa Deus que vê. Então, olha só, os olhos do Senhor estão aonde? Apenas em alguns lugares? Apenas na igreja? Ou apenas na igreja do nosso teto? Não, diz que os olhos do Senhor estão em todo o lugar. Então, em todo lugar do mundo, do universo, os olhos de Deus estão ali presentes. E diz o texto, meus irmãos, na conclusão, que Deus está contemplando tanto os maus como os bons. Deus está contemplando os maus e os bons. Valda, seja bem-vinda, bom dia, Deus abençoe. Um outro texto, meus irmãos, é o texto de Hebreus capítulo 4, verso 12 e verso 13. Hebreus capítulo 4, verso 12 e verso 13. Hebreus capítulo 4, verso 12 e verso 13 diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Perceba, meus irmãos, que diz aqui que a palavra de Deus ela é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ou seja, espada que corta de 2 lados. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir. Então, a palavra de Deus ela é apta para discernir os pensamentos, os propósitos do coração. Bom dia, Patrícia. Hebreus 4, verso 12 e verso 13. Agora o verso 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Então diz aqui no verso 13 que todas as criaturas estão visíveis, manifestas na presença do Senhor. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então fala que os olhos do Senhor estão patentes a quem temos de prestar contas. Então todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos que prestar contas. Ok? Outra coisa, meus irmãos, que nós sabemos que, embora não esteja ali presente a palavra onisciência, mas a gente vê em alguns fatos que aconteceram que mostram que Deus sabe tudo, né? Bom dia, Eliette, Deus abençoe. Por exemplo, meus irmãos, quando Adão pecou, o que ele fez, primeiramente?
ele procurou se esconder, né? Ali quando ele ouviu a voz de Deus. Então, quando ele pecou e quando ele ouviu a voz de Deus, ele procurou se esconder de Deus. Como se fosse possível alguém se esconder de Deus. Adão, quando ouviu a voz de Deus, ele tentou se esconder, mas o Deus que tudo vê, o viu escondido entre as árvores. Não tem como se esconder de Deus, não tem como. Deus sempre nos enxerga aonde quer que nós estejamos, né? Bom dia, Denise, Deus abençoe. Então, nós vamos isso aí lá, meus irmãos, lá em Gênesis capítulo 3, verso 8 e verso 9. É ali que fala que Adão, após o seu pecado, ele ouviu a voz de Deus e ele procurou se esconder, mas isso não é possível. Carlos, bom dia, Deus abençoe, seja bem-vindo. Também, meus irmãos, Caim, ele teve inveja do seu irmão, ele pegou o seu irmão, o chamou para conversar, né, num lugar isolado, no campo, e ele chegou ali e matou o seu irmão. Para Caim, ele tinha cometido o crime perfeito. Por quê? Porque ninguém viu, porque ninguém saberia o que ele havia feito. Caim matou a seu irmão e pensou que ninguém o tinha visto, mas Deus, que tudo sabe, viu. E aí Deus então tem aquele diálogo com Caim, né? O que Caim fez? Ele foi lá, chamou seu irmão para ir conversar no campo. Lá no campo, ele já tinha tudo já planejado. Ele pegou seu irmão, o matou e o enterrou. Mas não existe, meus irmãos, crime perfeito. Deus tudo sabe, Deus tudo vê. Está lá em Gênesis capítulo 4, do verso 8 ao verso 11. Uma outra passagem é quando Agar, a serva de Sara, né, ela foge da presença da sua senhora. Então ela vai e foge, e ela vai para o deserto e vai para lá perto onde tem um poço, né? E aí então ela vai e se esconde ali naquele lugar, longe da presença da sua serva. Mas o Deus que tudo vê, ele foi ao encontro de Agar, falou com ela, e aí então ela voltou para a sua senhora, né? Uma outra passagem é quando o povo de Israel, no tempo de Josué, eles vão lá lutar contra uma cidade, acho que contra Jericó. Eles vão lutar contra Jericó, e havia uma ordenança de Deus que eles não deveriam pegar nada, eles deveriam destruir tudo. E aí um homem chamado Acã, ele encontrou uma capa e encontrou alguns objetos de valores, tanto de prata como de ouro. Ninguém viu. O que ele fez? Ele pegou aquelas coisas, escondeu, levou para a sua tenda e colocou embaixo, enterrado embaixo da sua tenda. Ninguém tinha visto, ninguém sabia, mas o Deus que tudo sabe viu e trouxe isso à tona. Então nós temos isso, meus irmãos, em Josué, capítulo 7, versos 1 ao verso 23. Temos outras histórias, meus irmãos, por exemplo, a história de Davi com seu pecado. Temos a história lá de Jonas, que recebeu uma ordem de Deus e ele comprou uma passagem de navio para um lugar oposto ao que Deus havia determinado. E ele então, assim que ele comprou a passagem, ele entrou no navio e foi lá para o fundo do navio, né? Mas Deus, ele sabe, Deus, ele vê todas as coisas. Um outro ponto é sobre a onisciência
e os nossos pensamentos. É sobre o conhecimento de Deus e os nossos pensamentos. O que a Bíblia diz a respeito disso? Será que Deus conhece os nossos pensamentos? Vamos ver? Abre, por favor, no Salmo 139, verso 2 e verso 4. Salmo 139, verso 2 e verso 4. Então vamos ver o conhecimento de Deus e os nossos pensamentos. Está lá assim, a partir do verso 2. Sabes quando me assento e quando me levanto. Então olha só, Deus sabe quando eu me sento e quando eu me levanto. Ainda no verso 2. De longe penetras os meus pensamentos. Percebeu aí? De longe penetras os meus pensamentos. Deus sabe, Deus conhece até o que nós pensamos. Deus sabe. Nenhuma outra criatura é capaz de saber disso, mas Deus sabe. Verso 3. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Então Deus conhece os caminhos por onde nós andamos e o nosso deitar também. Agora olha o verso 4, meus irmãos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Deus sabe até o que nós vamos falar. Por isso, meus irmãos, quando nós vamos orar, Deus já sabe o que nós vamos pedir. Mas mesmo assim, Ele quer que nós falemos, que nós peçamos, que nós verbalizemos os nossos pedidos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Ainda no Salmo 139, o verso 23 e o verso 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conheces os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então está dizendo aqui que no verso 23 que Deus conhece os nossos pensamentos. Cacilda, Deus abençoe, seja bem-vinda. Então temos lá no Salmo 139, verso 23, verso 24. Bom dia, Edson, presbítero Edson. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Um outro texto é o texto de Ezequiel, capítulo 11, verso 5. Diz assim: Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: Fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Então, dizendo que Deus conhece os nossos pensamentos, ok? Deus conhece os nossos pensamentos. Porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Patrícia, Deus abençoe, seja bem-vinda, Patrícia. Uma outra parte do nosso estudo é sobre as possibilidades. Deus, ele conhece todas as possibilidades. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nós, meus irmãos, vamos pegar um exemplo atual, né? Um exemplo da pandemia, tá? Nós estamos vivendo num período de isolamento. Nós não sabemos o que teria acontecido, né? Podemos imaginar,
mas saber de fato, ninguém sabe o que aconteceria se as medidas governamentais fossem outras. Nós não sabemos, né? Podemos até imaginar, mas com certeza ninguém sabe. Nós não sabemos, meus irmãos, se o uso de determinados remédios ou determinadas substâncias químicas, qual seria o resultado se elas fossem aplicadas na vida desse ou na vida daquela pessoa, ou na vida da comunidade. A gente apenas imagina. Deus não, Deus conhece todas as possibilidades. Tanto as possibilidades reais, concretas, aquelas que nós vivemos, como também, meus irmãos, aquelas possibilidades, aquilo que não aconteceu, mas que poderia acontecer. Deixa eu citar para os irmãos o texto, quem sabe fique mais claro. É o texto de Mateus, capítulo 11, versos 21 ao verso 23. Mateus, capítulo 21, verso 23. Então diz lá o seguinte, ó. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Essas cidades, Corazim e Betsaida, eram cidades do tempo de Jesus. Aí ele fala, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com o pano de saco e cinza. Então, olha só, o que está dizendo aqui? As cidades de Corazim e Betsaida, muitos milagres foram feitos nessa cidade. Muitos milagres. Porém, aquela cidade, ela não se converteu. Ela rejeitou a Jesus. Aí ele fala assim, ele faz uma comparação com a cidade de Tiro e cidade de Sidom, que são cidades do Antigo Testamento. E ele fala assim, ó, se os milagres que foram feitos em Corazim e Betsaida tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, essas cidades teriam se convertido. Elas teriam se arrependido. Então, mostrando que Deus sabe tanto o real como também o possível, aquilo que poderia ter acontecido se as atitudes fossem outras. Ao verso 22. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Então está dizendo aqui que lá em Tiro e Sidom, lá em Corazim e Betsaida, houve muitos milagres e eles não se arrependeram. Tiveram muitas oportunidades e não se arrependeram. Tiro e Sidom, eles não tiveram tantas oportunidades assim. E Deus sabe que se ele tivesse aplicado os mesmos milagres em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido, eles teriam se convertido. Então, uma cidade recebeu muito, a outra recebeu pouco. E ele então conclui dizendo assim, a cidade que recebeu muito, como Tiro, como Betsaida e Corazim, essas cidades serão rigorosamente, Deus vai ser rigoroso no seu julgamento. E vai ser menos rigoroso com a cidade de Tiro e Sidom, porque eles não tiveram tantas oportunidades assim. Verso 23. Tu, Cafarnaum, elevaste-ás, porventura, até ao céu? Descerás até o inferno,
Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Então, mais uma cidade que é citada, a cidade de Cafarnaum. Então, diz aqui que se nessa cidade tivesse sido operado os milagres que eles receberam, a cidade de Sodoma e Gomorra, a cidade de Sodoma, ela teria permanecido até o dia de Jesus. Então, mostrando que Deus sabe até as possibilidades. O conhecimento de Deus, ele é amplo. Um outro texto, meus irmãos, é aquele texto de Mateus, quando Jesus, ele nos fala para nós, ao orarmos, nós entrarmos no nosso quarto, e entrando no nosso quarto, ele fala para nós orarmos em secreto, porque ele fala que Deus vê, né, aquilo que é feito em secreto. E o Deus que vê todas as coisas, ele vai nos recompensar. Diante de tudo isso, meus irmãos, diante dessas doutrinas, a doutrina da onisciência, qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a nossa ação? Por que é importante saber dessa doutrina? Por quê? Por que é importante conhecer, saber que Deus vê todas as coisas? Por que isso é importante? Primeiro, meus irmãos, para nós cristãos. Porque isso serve para nós de conforto. Serve para nós de incentivo. Para nós permanecermos firmes no caminho do Senhor. Por quê? Deus sabe o que eu estou passando. Deus sabe o que o irmão ou a irmã está passando. Deus sabe. Nada foge ao conhecimento de Deus. Deus, ele tem todas as coisas sob controle. Então, meus irmãos, às vezes o pastor, ele não conhece o seu sofrimento. Às vezes o pastor, ele não conhece as suas lutas. Às vezes os irmãos, ele não conhece a sua necessidade. Mas Deus sabe. Deus conhece tudo aquilo que passa com os seus servos. Também, meus irmãos, essa doutrina ela é importante até para o ímpio. Porque para o ímpio, para aquele que não tem o temor de Deus, para aquele que rejeita a Deus, essa doutrina, ela é um aviso. Ela é um terrível aviso. Um aviso de que ninguém vai escapar da justiça de Deus. Ninguém. Porque Deus, ele sabe todas as coisas. Por isso, então, meus irmãos, aquelas pessoas que estão aí fazendo coisas erradas, pessoas que têm rejeitado a Deus, pessoas que não têm o temor de Deus, elas sabem que o julgamento virá e Deus julgará a todos nós com justiça. Porque Deus, ele não se esquece, porque Deus sabe de todas as coisas. Assim, sobre onisciência, hoje nós vimos o significado da palavra onisciência. Vimos que a palavra onisciência significa que Deus sabe todas as coisas. Nós vimos que o conhecimento de Deus, ele não se pode medir. Vimos o conhecimento de Deus e a sua criação. Vimos o conhecimento de Deus e os nossos pensamentos. Vimos o conhecimento de Deus e as possibilidades, e vimos também, meus irmãos, como isso é importante para nós saber que Deus está no controle de todas as coisas.
Que Deus nos abençoe e que dessa maneira, meus irmãos, nós possamos confiar, descansar nesse Deus, na confiança de que esse Deus, ele está olhando, ele está vendo tudo aquilo que os seus servos estão passando. E no momento oportuno, o nosso Deus, ele há de agir em nosso favor. E com a certeza de que esse Deus, no momento em que ele achar que deve, ele vai agir, e assim nos dando o livramento, nos dando a resposta que nós esperamos. Vamos ouvir um cântico, que é o cântico, meus irmãos, que fala que Deus está aqui. É um canto cantado pela nossa irmã Patrícia. E esse canto que ele fala que Deus está aqui, Deus está em todos os lugares. Porque em todos os lugares os olhos de Deus estão presentes. Então, vamos então cantar o Deus está aqui. É isso aí, meus irmãos. Débora, seja bem-vinda. Berenice, Deus abençoe. Juliana, sejam todos bem-vindos. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer pelo conhecimento que temos, que o Senhor é onisciente. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe, ó Deus, da nossa sinceridade. O Senhor sabe, ó Pai, dos nossos desejos. O Senhor sabe aquilo que nós estamos passando. O Senhor sabe, ó Deus, da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos conhecidos. O Senhor tem todo o conhecimento. E por isso, ó Deus, nós nos colocamos na Tua presença. Por isso, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que haja em favor de Teus servos. Ó Pai, se porventura existem pessoas nesse momento que estão sofrendo, que estão necessitadas, pessoas, ó Deus, que estão passando por lutas das mais variadas, tudo isso o Senhor sabe. Por isso, ó Deus,
haja nessas vidas. Intervenha, ó Pai, abençoa, responde às orações. Dê a cada um, ó Deus, de acordo com a necessidade, mas também de acordo com a tua vontade. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano, é o Deus onisciente, é o Deus onipresente, é o Deus que está aqui, é o Deus que está com todos os irmãos, não importa onde eles estejam, é o Deus que está em todos os lugares. Obrigado a Deus por essa certeza. Obrigado a Deus porque o teu conhecimento nos conforta, nos anima a continuar firmes no teu caminho. Obrigado a Deus, porque a certeza de que o Senhor sabe todas as coisas nos consola diante das situações que vivemos. Oramos a Deus, pedindo a tua bênção, pedindo a tua ação sobre as nossas vidas. E que o Senhor, ó Deus, esteja nesse momento atendendo às orações de todos os irmãos, pedindo pela sua família, pedindo ao Pai pela questão financeira, pedindo a Deus pela conversão daqueles que precisam se converter, pedindo a Deus pelos conflitos familiares, pedindo a Deus para que o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes, pedindo a Deus para que o Senhor esteja aí agindo naquelas pessoas, ó Pai, que têm a responsabilidade de descobrir uma vacina, um remédio para essa pandemia. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixas cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Sejam todos abençoados. Que os irmãos tenham aí um domingo feliz, um domingo na presença do nosso Deus. Deus abençoe. Amém.